Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite a todos. Neste momento, a gente gostaria de dar as boas-vindas para todo mundo, dizer que a nossa transmissão está sendo interpretada para a língua de sinais pelo Gustavo. O Gustavo ele vai acompanhar toda a nossa palestra e ele vai fazer o revezamento junto comigo e junto com o Felipe. Então, nesse sentido, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, aqueles que estão online com a gente, que estão participando com a gente. Já aproveito para deixar avisado que vocês podem utilizar a caixa de comentários aqui embaixo do bate-papo para mandar as suas perguntas, que a gente vai ter o maior prazer do mundo em debater e discutir sobre essas questões que pautam o assunto que está relacionado ao aniversário do 17º aniversário do reconhecimento da Lei de Libras através da assinatura da Lei 10.436. Para debater esse tema, para a gente conversar sobre isso, eu convidei dois colegas que são ilustres, dispensam apresentações, mas a gente pensou em alguma forma de trazer uma reflexão para essa data. A gente sabe que teve muitos eventos no Brasil hoje, voltando os olhares para essa data, no seguinte aspecto, de como que a língua de sinais desenvolveu, de que forma que a gente chegou até o patamar que nós estamos, e eu não observei ninguém falando nada sobre os intérpretes, então vamos debater, então, por que que essa lei, ela nos auxilia, ela faz interface com os intérpretes. Então, primeiramente, as damas, a Ellen Cunha é uma das nossas convidadas hoje. Ellen. Obrigada, boa noite a todos. Para iniciar nosso bate-papo hoje, em reconhecimento à Lei 10.436, né, que completando hoje seus 17 anos, a gente vai fazer uma retomada histórica rapidinho para entender como que se deu esse processo e ficar claro para a gente a importância, como que essa lei ela vem para consolidar a nossa atuação como profissional, né? Então, há uma necessidade de fazer uma retomada dos fatos cronológicos, entender como que realmente se deve. A gente tem aí duas hipóteses, né, onde apresenta para a gente seria o homem, a fala, o uso de sinais pelas mãos, ou o homem, o uso de sinais pelas mãos e em seguida a fala. Voltando um pouquinho, Ellen, antes da gente adentrar no nosso assunto, só para dar uma saudação inicial para o pessoal, se apresentar, falar onde trabalha, o que faz, quanto tempo trabalha, antes da gente adentrar no assunto. O pessoal pode principal. Então, meu nome é Ellen Gose, eu sou graduada em Pedagogia, licenciatura pela Universidade Unicesumar, em 2014. Eu sou especialista na docência da Libras, e tradutora e intérprete formada pela Uniaselv. E atualmente eu atuo como tradutora e intérprete na Universidade Federal de Viçosa, no campus Florestal. O nosso outro colega que vai debater o assunto com a gente, o Felipe Sabará. Primeiramente, boa noite a todos e todas. É uma felicidade tamanha estarmos aqui nessa noite, nessa data tão especial, no aniversário da lei, para discutirmos um pouquinho. Vou falar também um pouquinho sobre mim nessa fala inicial. Eu conheço a língua de sinais desde os 12 anos, foi amor à primeira vista, e desde então nunca parei de sinalizar, nunca parei de estudar, de pesquisar. É uma língua muito bonita, é uma língua que é apaixonante, né? Potencialmente apaixonante. E eu dei continuidade aos meus estudos, eu tentei a banca do CAS em Minas Gerais, fui aprovado, atuo como tradutor e intérprete na rede estadual, também faço 2 graduações na área, bacharelado em Letras Libras e também a licenciatura em Letras Libras. 2 faculdades, assim, um pouquinho pesada, mas quando a gente ama, a gente estuda, a gente pega firme, porque vale a pena.
e também atuo como professor instrutor de Libras, em Governador Valadares, um curso presencial. Agora estou aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, juntamente com o Arley, para a gente discutir esse tema, mas em Minas Gerais também atuo com formação de tradutores e intérpretes, formação continuada. Ótimo. E, por fim, para a gente debater sobre esse assunto, tem a minha singela presença para mediar aqui o debate entre os nossos colegas, o Felipe e a Ellen. Eu sou professor de estudos da tradução da faculdade do Instituto Pulso e sou professor de didática no ensino superior da faculdade Uniaselv, faculdade essa a qual os meus colegas estão cursando seus respectivos cursos atualmente. Sou mestrando na área dos estudos da tradução, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e a minha pesquisa está voltada à competência do intérprete dentro do contexto audiovisual. Então, como que no contexto audiovisual se dá a presença do tradutor e intérprete de Libras. Então, basicamente, vai ser nós três que vamos conversar com vocês sobre essa questão dos 17 anos do reconhecimento da Libras e o que nós, enquanto tradutores e intérpretes, temos a ver com isso. Mas, primeiramente, eu preciso dar um aviso concernente à questão do certificado. Então, se vocês tiverem interesse em receber o certificado dessa palestra, que é um certificado de 2 horas, vocês precisam entrar nesse link que está aqui na tela de vocês, aqui em cima, e fazer a inscrição de vocês. É cobrada uma taxa de R$20 pela emissão do certificado, pelas custas de registro e emissão, e vocês vão receber o certificado por e-mail, mas a palestra ela é gratuita, ela é mais um espaço de discussão e tem a possibilidade da oferta desse certificado. Então, primeiramente, né, a Ellen vai trazer para nós essas questões relacionadas à retomada histórica, que ela começou a realizar os apontamentos dela. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar na caixa de comentário e a gente vai repassando para ela. Ellen, por favor. Agora, eu retomando a minha fala, isso para mostrar, gente, tanto que a gente, né, se empolga, ele permeia, né, a nossa prática diária aí. Então, a gente tentando contribuir, né, para esse contexto que a gente está vivendo hoje, até mesmo para auxiliar na formação de muitos profissionais que estão se constituindo aí. A gente faz essa retomada histórica e encontra, né, com essas duas possibilidades de ter surgido, primeiramente, o homem, a fala e o uso dos sinais pelas mãos, ou o homem, o uso dos sinais pelas mãos e a fala em seguida. E aí, quando a gente faz esse retrocesso histórico da evolução do homem, a gente constata que o uso da língua pelas mãos, ela antecede a fala vocal, né? Então, não se tem ainda registro, né, como a gente está falando de um momento histórico, lá do início dos tempos, não se usa ainda a palavra Libras, né? E ainda demora-se muito para poder surgir apesar de haver, de acordo com o Gesser, do seu livro Libras, que língua é essa? Estão vendo aí? Esse aqui foi minha fonte de referência, então eu trago para vocês a contribuição. Apesar da Libras ela ter fortes indícios de empréstimos da língua oral, ela não tem as suas raízes na língua oral, né? Então, isso é um mito, dizer que a Libras ela originou da língua oral, isso é um mito. A relação, ela se dá justamente ao contrário. Mas e aí? Surge-se ainda a indagação, ainda estamos curiosos, querendo saber, afinal de contas, qual a origem da Libras. Nós temos o primeiro relato que foi registrado em uma pequena ilha comunitária nos arredores da costa de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, com uma elevada incidência hereditária de surdez, onde falavam algum tipo de língua de sinais entre os séculos 17, meados do século 20, sendo até hoje a única comunidade bilíngue.
Então, quem nos faz essa contribuição é uma escritora, Nora Gross, que é citada no livro de Gesser, e ela nos conta que a comunicação entre ouvintes e surdos, ela acontece de uma forma tão natural que os surdos, eles não se consideram deficientes, né? E também não se sentem um grupo minoritário. Eles fluem de forma natural, então, tanto os ouvintes, eles se comunicam em Libras, como em línguas orais, de forma, assim, muito espontânea. Mas como se deu a origem da Libras aqui no Brasil? O Brasil, assim como nos Estados Unidos, lá a língua de sinais lá usada é a ASL, todos os dois países tiveram uma influência muito grande da língua de sinais francesa. E como que isso aconteceu aqui no Brasil? Foi através do convite do imperador Dom Pedro II, né, a um surdo francês, Rouet, com o objetivo de criar a primeira escola, esse é o sinal, com o objetivo de criar a primeira escola para surdos brasileiros. Mas ainda não se sabe qual o verdadeiro interesse de Dom Pedro II em criar essa escola para surdos aqui. E aí, pelos registros, a gente encontra dois viés. Um que pode ser a possibilidade da princesa Isabel ter uma criança surda, né? Tem até uma amiga nossa, Virgínia, de Belo Horizonte, que ela andou fazendo umas investigações a respeito disso. Eu não sei se ela chegou a ir até no INS fazer pesquisa para constatar realmente essa informação. E a outra hipótese foi de Dom Pedro II, ele ter ido até a Universidade de Gallaudet, nos Estados Unidos, discutir a fundação de uma escola similar aqui no Brasil. Então, com a vinda desse surdo aqui, em setembro de 1857, é fundada o INS, que até hoje ele é centro de referência de formação dos indivíduos surdos. Embora nessa época ainda não se fizesse menção a Libras, né, mas os sinais, eles eram muito privilegiados na educação das crianças por Rouet, né. Rouet, logo em seguida, ele com problemas de saúde e problemas financeiros, ele teve que voltar ao seu país de origem, tendo outros que assumir a direção do INS. E em seguida, na década de 80, inicia-se o Congresso de Milão, em que eles são a favor das filosofias e métodos oralistas e afeta em muito a educação dos surdos em todas as partes do mundo. Então, aí a gente já começa a ver uma necessidade de uma lei para poder estar regulamentando o direito do uso de língua pelos surdos. Pois não, Ellen, que me chama muita atenção nesse relato histórico, nessa retomada histórica que você faz, onde que estavam os intérpretes nesta época. Porque se Rouet veio para o Brasil, ele começou a ensinar para os surdos, mas ele precisava de um intérprete sendo surdo para estabelecer comunicação entre as outras pessoas. E fica uma lacuna muito grande na história, porque a gente não sabe ao certo quando começou a atividade da interpretação no Brasil. O registro mais antigo que a gente tem é do Flauzino da Gama, que foi um surdo que criou aquele dicionário, né, Iconografia dos Sinais, e ele atuou como intérprete repetidor dentro do INS. Só que essa lacuna histórica, sabe, ela fica muito vaga quando a gente começa a olhar para o profissional tradutor-intérprete de Libras. Então, essa questão dessa lacuna, ela perdura até os dias de hoje, né? Sim, isso ainda, nós somos acometidos ainda dessas questões que são muito fortes, né? De qual contexto que o intérprete surge, né? Finalizando, o Arley, que com essa introdução das filosofias e métodos oralistas, o INS, ele passa a adotar o método oralista e começa-se a proibir o uso da língua de sinais dentro da instituição, né? E aí, com isso, surge a FENEIS em prol de estar
preservando os direitos do surdo com relação à sua língua. E você citando aí a questão do profissional intérprete de Libras, vem muito esse questionamento, né? Afinal de contas, qual seria a verdadeira atuação dele? Nós temos aí, houve a necessidade de regulamentar a lei através da 10.436 de 2010, em que no seu artigo 1º, ela nos apresenta que a Libras ela é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão, a língua brasileira de sinais, Libras, e outros recursos de expressão a ela associados. Então, é necessário que fique muito claro, gente, que a Libras, como segunda língua oficial do Brasil, é mito. Fiquem bem claro, porque em momento algum a lei cita sobre isso. Nós temos no artigo 13 da Constituição, que diz que a língua portuguesa, ela sim é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. E no parágrafo da Lei 10.436, nos diz que a língua brasileira de sinais Libras não poderá ser substituída pela modalidade escrita da língua portuguesa. Warley, o que você gostaria de acrescentar com relação a isso? O que eu tenho a acrescentar, Ellen, creio que o Felipe também, que vai me conceder, ele também tem a falar nesse sentido, é exatamente esse equívoco que as pessoas têm ao entender que a Libras é a segunda língua do Brasil. Por que esse equívoco ele surge? Esse equívoco ele surge porque existe um discurso político ideológico que prega que a Libras precisa ser uma língua com status de língua oficial. Só que o grande problema é quando a gente pega esse discurso e transforma isso numa verdade. É aí que surgem esses mitos que vão sendo propagados por conta do senso comum. Não sei o que o Felipe, se você tem algo a acrescentar nesse sentido. Perfeito, Arley. Eu concordo. E antes um pouquinho eu gostaria de salientar o que não é um privilégio ou um desprivilégio para nós intérpretes de Libras a invisibilização na história. Porque quando a gente vai pegar, por exemplo, o período das grandes navegações, as questões comerciais, logicamente existiram intérpretes que mediaram todas as trocas, todos os grandes momentos da história, sejam de guerra ou sejam de paz, a figura do intérprete estava ali presente. Mas a história costuma invisibilizar esse registro dos intérpretes. Então, se cria um mito, talvez por uma questão de língua universal, talvez por uma questão que a figura do intérprete, por ele, os primeiros intérpretes serem escravos, eles não serem mencionados, então se construiu uma cultura de não mencionar o intérprete, que a língua seria algo secundário diante das comerciações, dos comércios, das navegações. Só que isso é uma inverdade. A história ela foi construída mediante a atuação de intérpretes, e hoje não é diferente. Então, esse momento nosso, eu acredito que seja muito bacana para a gente justamente falar disso. Os intérpretes existem, os intérpretes sempre participaram da história, e não é diferente nessa questão de Libras. A questão do reconhecimento da Libras, eu acredito que é um mito que, se a gente não acreditou, a gente já ouviu em algum momento da vida, que a Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Inclusive, no Enem tinha essa menção. Quando foi solicitado para que os candidatos escrevessem um texto, era dito mais ou menos assim: sabendo que a língua é o segundo idioma oficial do Brasil, e isso me assustou muito, porque a gente sabe que pela lei e pelo registro histórico, quem define a língua oficial de um país é a Constituição Federal. E a Constituição Federal diz que a língua oficial do Brasil é o português. E nós não temos uma segunda língua oficial. O Brasil é um país monolíngue. Mas e isso não tinha o status da Libras em momento nenhum. Isso não a desmerece, isso não desvaloriza a Libras, muito pelo contrário. A gente entende que mesmo com as forças contrárias, a Libras sobreviveu como língua. A Libras conseguiu subsistir no tempo, na história. Tantas línguas desapareceram, não é verdade? E as suas comunidades e os seus povos, mas os surdos resistiram, os intérpretes resistiram por meio da língua de sinais. Então, esse reconhecimento
que nós devemos discutir diante da lei, e o aspecto histórico, como a Ellen muito bem esclareceu para a gente, que houve todo um contexto, houve toda uma história, e hoje é um dia para a gente falar um pouquinho disso, não é verdade? Muito, muito pertinente a fala da Ellen. Isso mesmo, Felipe. E aí, quando a gente faz essa retomada, né, desses fatos históricos que perpassaram a vida dos surdos, que inclusive eu citei que o INES, ele adotou esse procedimento oralista, em que os jovens, eles eram proibidos de ter contato com os surdos mais velhos, justamente para não passarem para eles a Libras, o uso dos sinais, né, para que eles realmente fossem impedidos de usar a língua deles. Porém, seus alojamentos nas horas do descanso era o momento em que eles podiam praticar. Então, a língua, ela se perpetuou, ela não se deu com o passar dos anos, né? Então, é muito interessante a gente discutir isso. E aí, vim com essa aprovação da Lei 10.436, o que mudou para nós, intérpretes, após a implementação dessa lei, né? Quando a gente faz esse resgate histórico também do surgimento do intérprete na educação, a gente percebe dois viés, né? O primeiro o intérprete, ele é inserido na educação por ter no seu meio familiar um surdo. Então, ele passa a frequentar a escola para poder mediar a comunicação para esse parente, né? Sem formação nenhuma, sem nada que pudesse contribuir para ele fazer esse processo que exige-se tanto, né, que precisa-se ter muitos estudos, muitas estratégias, e antigamente não se tinha nem menção de estudo para a formação desse profissional. E o outro viés de surgimento do intérprete é no contexto de aprender Libras nos espaços religiosos, né? E esse contexto, ele é muito enraizado na gente, esse surgimento do intérprete no contexto religioso, porque ele passa a atuar como assistencialista para o surdo, né? Ele não percebe que ele está ali ofertando um trabalho. Então, isso atrapalha até mesmo o processo de crescimento do próprio surdo, né? Então, é necessário que a gente faça toda essa desconstrução dessa constituição do profissional, desse contexto religioso, e que você passe a buscar uma formação sólida, né, que te embasa e que te fortaleça na atuação da sua área, né? Eu vou passar a fala para o Arley, mas a gente tem na Lei 12.319, ela pontua para a gente hoje qual que é a função do intérprete, né? A lei, ela nos faz esse apontamento. Agora, o problema que está em questão é como que se dá a formação desse profissional nos tempos de hoje. Ellen, nós temos uma questão aqui da nossa audiência, o pessoal que está assistindo, a Amparo Passos, ela está perguntando, é correto dizer que a Libras é a segunda língua oficial sendo usada no Brasil? Então, Amparo, o que a gente acabou de discutir até agora é dizer que a Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Isso é um mito, né? A lei, em momento algum, ela mostra isso para a gente. Então, nós temos como uma língua que representa a nação o português. O português, sim, é a língua oficial do Brasil. A Libras, ela é a língua da comunidade, é uma língua que é regulamentada através da Lei 10.436, que ela é própria da comunidade surda. E ela vem para poder alicerçar os direitos dos surdos, né, com relação ao uso da língua deles, e para amparar a nossa atuação como profissional que está atuando dentro desse contexto educacional em todas as esferas da sociedade. E isso realmente, como o Felipe comentou, não é um demérito nenhum para a língua. Muito pelo contrário, a língua de sinais ela é reconhecida por um marco legal. Só que dizer que ela é oficial tem uma série de implicações.
A começar que, primeiro, a gente teria que ter documentos redigidos na língua oficial do país. A gente não tem ainda um sistema consolidado de escrita de sinais que circule na comunidade surda. Não tem. Tem propostas. No caso, no Brasil, nós temos 3 propostas diferentes. Tem a Elis. Acho que o Felipe caiu, né? Se a mão não cair, você voltou. Tem a Elis, tem o CEL, SEL, CEL, e tem o Sign Writing, que é a escrita de sinais. Então, se a Libras é uma língua oficial, ela deveria ter todo esse mesmo status que a língua portuguesa tem, quanto à questão de documentos, a questão de publicações, e por aí vai. E isso, de fato, não acontece. E pegando o gancho com isso que a Ellen falou, da questão do profissionalismo, que vai ser debatido mais posteriormente, a partir da edição da Lei 12.319, antes disso a gente tem outro marco legal, a gente tem um decreto 5626, que ele também vai trazer algumas contribuições para a formação do tradutor-intérprete, quando este decreto vem no objetivo de regulamentar, ou seja, de criar a regra, de criar a forma como a lei de Libras ia ser aplicada. Nesse sentido, a gente tem a regulamentação, né, da Libras, da Lei 10.436, e do artigo 18 da Lei de Acessibilidade, que é a Lei 10.098. Então, o decreto ele serve para regulamentar, para regularizar ambos esses marcos legais. Então, o que o decreto traz? Eu vou botar aí na tela para vocês. O decreto ele traz um capítulo inteiro dedicado à formação de tradutores e intérpretes, que é o capítulo 5. No capítulo número 5, a gente tem a definição de o que vai ser esse profissional e como ele será formado, de que forma que ele será formado. Então, a gente vai ter as regras de formação e de atuação enquanto profissional. Muito interessante essa leitura, pessoal. Ler o decreto é a Bíblia da língua de sinais para os intérpretes. A gente precisa estar sempre em contato com esse tipo de regulamento, porque isso é extremamente importante. Então, sugiro a leitura de todos vocês que peguem e leiam o decreto 5626, porque isso vai fornecer para vocês uma série de subsídios para vocês também entenderem o porquê que as coisas atualmente são realizadas dessa forma. Ok? Então, a gente tem lá no artigo 17, a gente tem que o intérprete de Libras, ele é um profissional formado em curso superior de tradução e interpretação com habilitação em Libras, língua portuguesa. Aí o questionamento que eu deixo para vocês, e para os meus colegas que estão me acompanhando, tanto o Felipe quanto a Ellen, esse curso, bacharelado em tradução e interpretação de Libras, língua portuguesa, ele ainda não está difundido de larga escala no Brasil. Não existe a oferta desse curso, a não ser em uma instituição no Brasil que eu conheço, que é a UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, que ela tem um bacharelado em tradução. Mas e aí, o bacharelado em letras libras? Onde é que entra nessa questão? Ellen. Então, Marley, a lei, ela solicita, né, essa formação do profissional, mas ela ainda não, a gente não encontra a oferta desse curso ainda de forma acessível, né? Nós encontramos a oferta do curso semipresencial, que é o que nós estamos partindo para ele, né? Mas ele ainda está muito, a oferta ainda está muito pouca, não está atendendo a demanda ainda. E há uma urgência, uma demanda muito grande, mas, assim, eu percebo que as coisas estão andando, estão caminhando, sabe? As coisas estão acontecendo, mas a passos ainda muito lentos. E tem-se essa necessidade, essa urgência de que as coisas aconteçam mais rápido, que a formação se dê mais rápido, porque a lei, ela exige tal formação, né? E aí começa a se faltar profissionais com essa formação para poder atuar dentro desses espaços que exigem, né, essa formação mais
consolidada do profissional. A gente tem uma pergunta aqui da Karine, com 2 N's, Karine Rodrigues. E ela está perguntando: há pessoas que defendem a língua de sinais como universal. Sabemos que tem a ESL, a Libra. Qual é o correto a afirmar? Pois bem, Karine, cada país tem a sua língua oral. Consequentemente, cada país vai ter a sua língua de sinais. A língua de sinais, ela não é universal. Não existe uma língua universal. Nem o inglês é uma língua universal. O inglês, ele é considerado uma língua franca. Por quê? Ele é uma língua que circula em vários países. Mas isso não a torna universal, porque todas as pessoas a utilizam como L2. E é uma característica que as línguas estrangeiras têm, e não as línguas universais. As línguas universais, elas têm que ser aprendidas como L1. Nesse caso, cada país vai ter a sua língua de sinais diferente, porém elas podem apresentar similaridades. Como, por exemplo, a Libras e a ASL, elas vão apresentar similaridades porque elas têm o mesmo tronco linguístico, como a Ellen comentou há poucos minutos atrás. Ambas se derivam da língua de sinais francesa, que foram trazidas para o Brasil, como a Ellen comentou, pelo Rouet, do Brasil, e pelo Lawrence Clerk, que é assim o sinal Lawrence Clerk, para os Estados Unidos. Então, esses surdos, eles levaram as línguas de sinais, a língua de sinais francesa, para esses 2 países, e dentro desses 2 países, essa língua foi se misturando e tornando o que hoje nós conhecemos por Libras e por língua americana de sinais. Espero ter esclarecido. Pessoal, qualquer dúvida, por favor, nos encaminhe aqui embaixo na caixinha de bate-papo, a gente está à disposição para responder. Então, se é o curso de bacharel, pode falar. Só fazendo um acréscimo para explanar um pouquinho mais a respeito de língua universal, mesmo a Libra sendo a língua de sinais brasileira, ela sofre o regionalismo, como as línguas orais, né? Se a gente for comparar a língua oral nordestina com carioca, você percebe uma variação aí na forma de pronunciar, né? O dialeto, né? Há essa divergência entre as comunidades falantes, assim ocorre também com os sinalizantes da Libras em cada região. Então, a gente tem que se ater muito no momento em que você vai palestrar em determinada região, em conhecer sinais específicos utilizados lá, né? Não que, às vezes, eu traga, eu que sou de Minas, se eu estiver fazendo interpretando uma palestra de um país de outro estado, se eu usar algum sinal característico meu, está enraizado em mim, mas eu, como profissional, eu teria que pesquisar e tentar trazer mais próximo possível do discurso que está sendo utilizado e próprio daquela comunidade. Né? Então, assim como o português existem, cada palavra, vários significados, nós também temos essa variação dentro da Libras, né? Exatamente. Então, avançando, a gente tem ainda no decreto a diferenciação do intérprete em nível médio e em nível superior. Em nível médio, esse intérprete vai ser formado de 3 formas: através de cursos de educação profissional, ou seja, cursos técnicos de tradução, que hoje em dia nos institutos federais já estão sendo ofertados, cursos de extensão, ou seja, cursos ministrados por faculdades no caráter de extensão, voltados para tradução e interpretação de língua de sinais, e também cursos de formação continuada, que são cursos como os oferecidos pelo Instituto Pulso, que são cursos livres voltados para a formação continuada. Já em nível superior, a gente tem, dentro desse decreto, o tradutor e intérprete de Libras, com o curso superior de tradução e interpretação, com habilitação em Libras, letras Libras, também. Tem alguma coisa? Voltamos. O bacharelado em letras Libras, que também pode ser encaixado dentro desta nomenclatura de tradução e interpretação, ou um curso de letras com habilitação em tradução e interpretação. Só que a gente tem um grande problema. Por quê? Esse profissional ele vai ter 2 perfis para atuar fazendo a mesma coisa.
Não é como, por exemplo, acontece com a enfermagem, que tem um curso técnico e um curso superior. Eles atuam em espaços diferentes, com funções diferentes. O decreto ele estabelece que o mesmo profissional ele pode ser formado dessas duas formas diferentes. Então, aqui a gente já tem o nosso primeiro problema. Depois, a gente tem no artigo 19 aquilo que causa uma grande discussão na comunidade surda e na comunidade dos intérpretes, que é a questão do ProLibras. Então, o ProLibras ele foi um exame de proficiência criado pelo Ministério da Educação, que visou resolver de maneira provisória a falta de intérpretes naquele momento. A gente precisa fazer um recorte histórico aqui, como a Ellen bem começou a falar dela, que nós estamos falando de 2005, quando não se tem cursos de bacharelado em tradução e interpretação e de bacharelado em letras libras. Então, como que o governo vai contratar, como que as prefeituras e os estados vão contratar esse profissional? Eu preciso de algum mecanismo que seja balizador, que faça ali o corte. Esse profissional eu posso contratar, esse eu não posso contratar. E isso se chamou ProLibras. Porque no artigo 19 do decreto, a gente vê que ele foi uma medida paliativa caso não haja profissionais que se encaixassem naquele perfil que a gente comentou, que é o perfil de nível médio e nível superior. Então o ProLibras ele já nasceu com data para morrer. Ele não era para sempre. O ProLibras ele não foi pensado para ser ad eterno. Ele foi pensado como uma medida paliativa que substituísse a formação em nível superior naquele período de tempo, tendo em vista que não se tinha o curso superior nem os cursos médios de tradução e interpretação. Aí o que o decreto fala ainda no artigo 20? Ele fala que anualmente o ProLibras ele deveria ser ofertado, né, dado para as pessoas a oportunidade de se submeterem ao ProLibras. Eu acabei realizando o ProLibras em 2006, 2007, 2008 e 2009. Ellen, você se submeteu ao ProLibras? Não, na verdade, a última edição. A última edição eu cheguei a fazer, foi em 2005? 2003, a última? A última? Eu cheguei a fazer... eu estava no meu início da carreira como intérprete e não embarquei nessa, não. Não tive oportunidade. Nesse período que o ProLibras se instaurou, eu ainda estava no meu processo de estudo, de contatos, eu estava com outra ênfase na matemática. E aí, por uma questão cronológica, eu não visava ainda profissionalmente a Libras. Até que depois eu me descobri, mas infelizmente o ProLibras eu não cheguei a tentar, não. Então, o ProLibras ele foi exatamente essa prova. Eu fui o único torturado pelo ProLibras. Não sei se algum dos nossos colegas que está nos acompanhando no bate-papo também passou pelo ProLibras. Se tiver passado, por favor, nos avise e conte para nós, né, a experiência de como foi. Porque o ProLibras ele é simplesmente um retrato de um dia de interpretação em que somente o produto é avaliado. Eles só avaliam se aquilo foi traduzido, se foi traduzido bem ou se não foi traduzido. Então não faz uma análise do profissional completo, qual foi o processo de tradução, por que ele fez aquelas escolhas. Então o ProLibras ele é um tanto quanto traumático para aquelas pessoas que não foram aprovadas e até hoje não entendem o motivo. Nesse dia eu não estou bem, pode acontecer. Aspectos psicofisiológicos, ou seja, aspectos psicológicos, eles interferem na interpretação. Então, você pode ser o melhor intérprete do mundo. Mas naquele dia eu não estava bem. E fez uma interpretação horrível, logo não foi aprovado no ProLibras. Então, a gente tem essas questões também que não eram levadas em considerações nesse exame. Aí, depois, o que aconteceu com o ProLibras? Começou-se uma briga institucional entre INES e UFSC para saber quem seria a mãe do ProLibras. Se seria o INES ou se seria a UFSC. Eles começaram esse burburinho institucional e em 2013 o ProLibras acabou que não foi mais ofertado, sendo que ele era para ser ofertado até 2015, ele se encerrou com 7 edições, e se vocês tiverem mais interesse em saber mais sobre o ProLibras, ele
teve uma publicação, que é esse livro, que se chama O Exame ProLibras, e é uma publicação que está disponível na internet, em PDF, e tem todos os detalhes da prova. Ele vem, inclusive, com um CD, com a gravação de todas as provas, e alguns gráficos mostrando a formação, os números do ProLibras. Eu acho que vale uma análise histórica disso aqui, é bem interessante. Aí o meu livro. Pronto. Ó, Andréia Rocha, passei pelo ProLibras. Valneide, vixe, sofri com ProLibras. Samara, graças a Deus acabou. Elaine, o pior é ter concurso ainda exigindo ProLibras. Então, Elaine, sobre essa questão, é o que a gente aborda aqui na nossa apresentação. O ProLibras, ele se tornou um direito adquirido. E o que é um direito adquirido? É um direito que eu, enquanto intérprete que me submeti àquela prova, eu tenho a garantia do governo de que eu sou tradutor e intérprete de Libras. O governo me chancelou um diploma, porque vem em formato de diploma mesmo. Eu ia ter pegado do meu, né? Ele vem em formato de diploma, e você tem uma chancela do governo dizendo que você é tradutor e intérprete de Libras. Nesse sentido, então eu já tenho a garantia do governo de que eu sou profissional. Então ele se tornou um direito adquirido. Por isso que um grande problema é a hierarquização desse direito adquirido. O que vem em cima? Vem o bacharelado ou vem o ProLibras? Vem uma pós-graduação em tradução, um mestrado ou vem o ProLibras? Então essa hierarquização de aonde esse direito adquirido se encaixa, em qual patamar que ele é equivalente, ele é equivalente a um curso técnico, ele é equivalente a um curso superior. Isso que não está claro ainda nas legislações. Mais tarde a gente vai ver, quando o Felipe for comentar sobre a questão das associações, que isso foi um ponto a se pensar nessa nova perspectiva de falar sobre a profissão do tradutor e intérprete de Libras. Aonde que o ProLibras entra? Porque muitas das vezes eu escuto colegas dizendo que perderam vaga de trabalho porque determinado concurso pedia o ProLibras e a pessoa tinha uma formação, uma pós-graduação, um mestrado em tradução, e isso foi simplesmente ignorado em detrimento do ProLibras. Não sei se em Minas aconteceu isso, Ellen, na designação. Sim, aqui em Minas, simplesmente a nossa pós, ela não entra no edital, ela não é contemplada. Nós temos como hierarquização para classificação o Letras Libras, bacharelado, aí vem o tecnólogo, esse ano eles estão exigindo licenciatura para o tecnólogo, aí vem o ProLibras e depois o CAS. Em momento algum, a pós ela é pontuada nessa classificação aí. Isso é uma questão muito, muito triste, porque às vezes você passa por um processo de especialização de 360 horas, que é um ano de trabalho. O ProLibras é um dia, e o ProLibras é colocado acima disso. Então essa hierarquização tem que ser revista. Ellen? E também, a titulação, gente, ela sempre vai ser cobrada, e isso não tem como fugir disso, né? Ela tem que ser exigida. Mas o que mais nos habilita, eu não falo em nível de Estado, não, que é onde a maioria dos intérpretes atuam hoje em dia. Eu acho que até por uma falha da forma como é contratado esse profissional, porque eles olham somente a certificação, né? A gente passa partindo para um outro contexto, tanto privado quanto a nível federal, além de nós termos as certificações que elas contam como pontuação, como classificatórias, nós somos submetidos realmente a uma avaliação técnica, né? Em que nós temos uma banca avaliativa composta por profissionais da área do ensino, da área federal, né? São intérpretes federais, compostas por surdos e por linguistas, né? Então, não adianta só eu chegar lá com uma certificação do ProLibras e eu não tiver proficiência,
e eu não tiver esses estudos que são tão, que não são tão ofertados, mas existem a oferta deles, e que a gente vê muitos não dando a devida atenção que deveria dar para essas formações que tem por aí, por acreditar que o simples contexto de aprendizado de Libras lá na igreja me potencializou para poder estar atuando, né? Que aqueles certificados Pro Libras que eu adquiri há 10 anos atrás, ele vai me proporcionar essa vaga, porque chega na hora H, a gente não consegue. Vou pedir ao Gustavo para posicionar um pouquinho mais para baixo, porque está cortando os sinais. Isso, melhorou. Gustavo é o nosso intérprete que está nos acompanhando hoje aqui na nossa transmissão. E a gente, às vezes, vai revezando aqui e assim a gente vai. Temos uma pergunta aqui que é bem interessante. O ProLibras... Quem foi? Cadê? Amparo. A Amparo pergunta, o ProLibras vale para a vida toda? Vale, porque o ProLibras é direito adquirido. Então, o ProLibras ele tem essa validade de ser eterno. Então, enquanto eu tiver o ProLibras, eu tenho a habilitação necessária para fazer, para participar de um concurso ou de uma prova ou algo semelhante que faça com que o ProLibras ele seja contado como uma chancela do governo em que eu sou considerado profissional. Outra questão. Andréia Rocha, mas com poucos cursos de graduação, formação de tios, o ProLibras não é uma segurança? O que você acha, Felipe? Olha só, eu sou meio suspeito para falar do ProLibras. Por quê? Por uma série de questões, mil e um fatores. Mas por uma questão de lei, gente, infelizmente lei não se discute, lei se aceita. Lógico que a gente pode tentar mudar, revogar alguma coisa, mas o direito adquirido está aí, já é uma previsão. Não temos como falar muita coisa fora da lei, que pela lei o fato o ProLibras é um direito adquirido, os profissionais que se submeteram a essa avaliação e foram certificados pelo governo a nível federal como tradutores e intérpretes, não podem ter esse direito tirado. Não é culpa de quem passou na avaliação, quem nunca fez o ProLibras. Os profissionais não são culpados, a gente pode discutir uma questão legal, mas quem tem esse certificado deve ser respeitado enquanto portador de um certificado que tem um título de diploma, na verdade, confere o título de tradutor e intérprete de língua de sinais. Qual que é o pequeno grande problema? Eu mesmo conheço, assim, de pessoas que passaram no ProLibras, principalmente nas primeiras edições, onde não era tão rígida a avaliação, são pessoas que submeteram ao exame, passaram na avaliação e pararam de estudar. Nunca mais a pessoa nem teve contato com o surdo e não sei o quê. Chega em um concurso, onde, infelizmente, nem todos exigem prova prática, a pessoa, pelo título, ou até mesmo em outros níveis do ensino, ela consegue a vaga só por ter o ProLibras. O que eu acredito que a formação continuada para a nossa área, ela é indispensável. A gente não pode pensar em nenhuma profissão que não tenha formação continuada. É fundamental que essa formação continuada ocorra. E não acontece com o ProLibras. As pessoas que têm essa certificação, elas não conseguem elas não têm essa formação continuada, porque já é um direito meu, não preciso. Então, eu torço para que, além do ProLibras e além até dos cursos de graduação, exija uma prova prática. Lógico que vai ter a prova de títulos, vai ter a pontuação, mas a banca prática de examinação, para entrar, na minha opinião, é fundamental. E a proficiência ela deve contar, né, de uma forma prática aí. Ô Felipe, sim. Essa questão de não cobrar a proficiência, hoje ela ocorre no Estado. O Estado, ele contrata avaliando apenas titulação, que é onde o profissional ele leva vantagem em ter a certificação, todas as certificações em mãos, tendo-se ou não tendo-se proficiência. Mas e aí, esse profissional ele fica impune? Não. Se a própria escola ela tomar medidas cabíveis, por se constatar que o aluno está ali agindo de má fé, ocupando uma vaga
de um profissional realmente qualificado, ele pode estar exigindo desse profissional passar por uma banca avaliativa do CAS. A escola, ela pode exigir isso. E esse profissional, ele deve ser submetido a uma avaliação para comprovar ou não a proficiência dele, para ver se ele vai poder continuar prestando o serviço ou não. Caso ele não esteja habilitado, ele vai ser convidado a se retirar e vai ser feita uma nova designação. Então, assim, eu falo que no Estado há uma falha na contratação com relação a isso. Se não é feito o apontamento, se não é apontado que o profissional ele não está adequado, ele não está qualificado, ele fica ali ocupando a vaga e recebendo por algo que ele não tem formação adequada. Por outro lado, concursos a níveis federais, instituições particulares, elas sim fazem avaliação, sim. A gente pode chegar com os certificados ProLibras, Letra Libras, que contemplam o edital, mas se a gente não mostrar proficiência, a gente não consegue adentrar. Exceto algumas instituições que estão, assim, precisando pegar o primeiro que aparece na fila. Porque, nunca tiveram experiência de aluno surdo inserido, outra, por não fazer ideia de como se contrata esse profissional. Então, o primeiro que chegar lá e apresentar o mínimo de documentação que seja e falar, eu sou intérprete, ele é contratado. Mas ele corre o risco de sofrer as penalidades cabíveis, né, por se apresentar como um profissional que, na verdade, não é. E hoje, isso em dia, é um agravante muito sério, né, a pessoa, o intérprete fake, né, isso é um agravamento muito sério, então deve-se pensar 2 vezes antes de você assumir qualquer função aí relacionada ao papel do tradutor e intérprete de livros. Neste sentido, a gente retoma, então, a nossa discussão sobre a questão do ProLibras, que é um assunto extremamente polêmico, eu concordo tanto com o Felipe quanto com a Ellen. O grande problema do ProLibras é exatamente se cobrar o ProLibras em detrimento da formação, como uma colega estava comentando aqui no bate-papo, que às vezes a pessoa não tem sequer o ensino médio, mas já tem um ProLibras. Então ela já é um profissional? Espera aí, a coisa não é bem assim. A gente precisa olhar o ProLibras com um olhar mais cauteloso, porque o ProLibras não é uma formação, o ProLibras ele é uma certificação de proficiência, ponto. Significa, a pessoa é proficiente em Libras português. Ao meu ver, eu que trabalho com a investigação de formação de intérpretes, para mim, sinceramente, o ProLibras ele nem devia entrar em critério de seleção, porque ele não é um formador. Ele é simplesmente um retrato da pessoa que se ela tem influência ou não nessas 2 línguas. Então, eu concordo plenamente com o que foi exposto tanto pela Ellie quanto pelo Felipe. As instituições elas estão trocando muitas das vezes uma formação por uma simples certificação. Simples no sentido de ser um dia, e uma formação ser esse processo cotidiano em que a gente adquire conhecimento. Então, avançando, para resolver tudo isso, então o decreto falou, tem que ter o profissional a nível superior. Não temos o curso que forma a nível superior. Vamos abrir. Então, em 2006, surge a licenciatura em Letras Libras, sendo posteriormente, 2 anos depois, em 2008, aberto o bacharelado em Letras Libras, e a Universidade Federal de Santa Catarina foi uma das pioneiras a abrir o curso de formação a nível superior em Letras Libras, e isso veio graças ao fomento do governo, o então governo da época, que criou o programa Viver Sem Limites. O nome do Viver Sem Limites é esse. Criou o programa Viver Sem Limites e estimulou a criação desse curso, e a Universidade Federal ela se aproveitou, né, dessa oportunidade e criou o Letras Libras, que foi multiplicado pelo Brasil inteiro, como a gente encontra hoje. Então, esse curso ele veio para sanar tanto essa questão do decreto 5626,
quanto a lei de Libras, a lei 10.436, e também para sanar essa lacuna na formação de tradutores intérpretes. A gente foi inserido em letras. É o melhor lugar para a gente estar? Tenho as minhas dúvidas. Se é letras o lugar, o espaço de atuação do intérprete. Por quê? Nós temos muitas disciplinas que são incluídas dentro de um curso de formação de intérprete que são completamente desnecessárias. Verdade seja dita. Eu já sou formado, eu posso criticar agora. Muitas das coisas que eu aprendi na faculdade eu não uso para nada. Então, é importante a gente aprender questões relacionadas à linguística? É importante. Para quê? Então, tudo isso tem que estar sempre voltado à questão prática. Agora, a gente sai da faculdade sem saber fazer um orçamento, por exemplo, de interpretação. Isso é uma coisa que tem que ser revista, porque é extremamente necessário. A gente tem uma tabela de orientação, só que essa tabela é da federação, não é de todo mundo. Então, como que eu valoro um trabalho de interpretação? Então, a gente precisa repensar todas essas questões. E, a partir daí, com o surgimento da formação em nível superior, surgem as associações, e nesse caso a gente vai convidar o Felipe, que faz parte da diretoria de uma associação, para falar um pouco mais sobre essa questão das associações de intérpretes. Perfeito, Arlen, muito pertinente. Eu faço parte da PIUSENG, este é o sinal, Associação dos Profissionais dos Tradutores e Intérpretes de Minas Gerais, do Par Linguístico Libras e Língua Portuguesa, e faço parte da diretoria regional dessa associação. Mas, neste momento, a minha fala aqui reflete exclusivamente a minha opinião particular, certo? Não é questão de concordar ou não com a associação. É que, neste momento, eu estou como profissional tradutor e intérprete, não representando o todo das associações do coletivo. Por isso, nesse momento, eu me represento para trazer a vocês, com um pouquinho mais de liberdade, a minha opinião sobre esses temas. Então, em 2008, a gente tem o surgimento da FEBRAPIUS, de 22 de setembro, que é um marco histórico, porque o coletivo, quando ele se organiza, ele ganha muito mais força. Uma coisa é um profissional intérprete de uma cidade muito pequenininha e reivindicar um direito, que às vezes nem tem amparo ou tem amparo, e outra coisa é uma associação ou uma federação brasileira dos profissionais intérpretes. Então, quando a gente trabalha com a ideia do coletivo, quando a gente trabalha com a ideia de representatividade, surge o que nós chamamos também de lugar de fala. Os surdos, eles têm lugar de fala enquanto surdos. Os profissionais intérpretes têm lugar de fala enquanto intérpretes. E é necessário que dissociemos essas coisas. Por isso, volto ao tema da questão. O que o intérprete tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. O direito do intérprete, no decorrer de toda a história, nós, assim como a comunidade surda de forma geral, porque o intérprete faz parte da comunidade surda. O povo surdo, ele historicamente foi oprimido, foi injustiçado, foi várias tentativas de invisibilizar esse povo, da mesma forma que os intérpretes, que nem são mencionados na história. E as associações, então, elas surgem com o objetivo de representatividade e de luta pelo direito. Por exemplo, a gente sabe a questão do revezamento é fundamental para a nossa área da tradução e interpretação. A nível científico, a nível de pesquisa, não tem como o intérprete fazer uma interpretação boa por 5 horas seguidas, por 6 horas seguidas, como é solicitado nas escolas, nas faculdades e em outros ambientes. Mas tem um intervalinho ali de 10 minutos. Mas tem um intervalo. Ok, mas e quando é 2 aulas seguidas? Aí pega uma aula de inglês, que o intérprete muitas vezes nem domina a língua inglesa, mas tem que interpretar, pega uma aula de história, seguida. Então é muito pesado. O revezamento é crucial e a federação ela também entra nessa luta para a contratação de 2 profissionais ao invés de um. Por favor, Arlen. Mas a grande questão que norteia essa questão que o Felipe está falando é que tudo isso, o intérprete está sozinho em sala de aula, por quê? A gente tem que começar a observar essa avalanche que vai sendo formada, porque é uma bola de neve. Eu tenho problema na formação, eu tenho problema no reconhecimento, eu tenho problema na contratação. Então, como que esse profissional vai chegar na instituição? Ele vai chegar na instituição despreparado e muitas das vezes ele vai chegar sozinho. Por quê? É muito cômodo para o governo, econômico para o governo, contratar um profissional só.
que dê conta de 40 alunos dentro de uma sala, do que contratar 2 intérpretes para botar em escolas separadas. É melhor botar um e trazer um aluno surdo para essa escola, do que eu contratar 2 e ficar cada aluno surdo numa escola. Então, existe toda essa questão que está aí por trás. Claro, a gente já tem diversas pesquisas que apontam que o revezamento, ele permite que a qualidade da interpretação se mantenha. A gente tem um grande pesquisador nessa área, que é o Daniel Gili, com a teoria do modelo dos esforços, que fala de como que é a interpretação cognitivo disso, como que isso acontece, e por que o intérprete perde as informações quando ele está atuando durante longos períodos, mas a gente tem todo esse histórico que é problemático até que a gente consiga um revezamento dentro de uma sala de aula. E justamente, Warley, por esses embates que surgem as associações e a FEBRAPILS, porque não se trata de um intérprete ir sozinho reivindicar o seu direito, mas se trata do coletivo, se trata das associações, da federação, do estabelecimento de normas técnicas, de orientação, porque a nossa área, no Brasil, é uma área muito nova ainda, se compararmos com as demais áreas, se compararmos com as demais ciências. Então, assim, de alguma forma, é natural que toda área, em seu começo, em seu processo, tenham essas controvérsias. O que a gente afirma aqui é que faz parte, é que é natural e fica registrado no nosso posicionamento, que é o nosso desejo de melhoria, que é o nosso desejo que as associações sejam ativas, que a federação tenha nos representado, e volta a questão do lugar de fala do intérprete. Porque muitas vezes, quando nós falamos das pessoas surdas, os surdos eles defendem muito um outro. Quem tem contato com a comunidade surda, de forma geral, percebe isso. O surdo, ele tem uma consciência política muito grande, ele tem uma consciência linguística, os surdos politizados, muito grande defesa. Os intérpretes não. Falta um intérprete matar um outro por causa de trabalho. Falta o que o intérprete puder fazer para prejudicar o seu colega, ele faz. E eu sei que não é uma exclusividade da interpretação. Qualquer área onde tem ser humano tem problema, que fique claro isso. Mas o que eu gostaria de ressaltar é que as associações vêm com esse intuito de ir na contramão do que tem acontecido. Não se trata mais agora de individualismo, mas de coletividade. Não se trata mais de uma luta isolada ou de um assistencialismo. Se trata de uma luta legal, de uma discussão do coletivo, onde o interesse da categoria de intérpretes vai ser defendido. E eu gostaria que os intérpretes tivessem essa consciência, a consciência de coletivo. Porque nós sabemos, um surdo defende muito o outro. Agora, o intérprete, eu nunca vi. Às vezes o amigo intérprete vai contra você. Chega um surdo para falar mal de você, o intérprete abraça o surdo e não quer nem saber. Então, falta uma questão de consciência política, de uma consciência de atuação profissional, certo? Lógico que nós vamos apurar todos os fatos, mas o fato é, se existe um lugar de fala para os intérpretes, que esse lugar seja respeitado. Assim como há um lugar de fala para o surdo, e esse lugar é respeitado. É basicamente essa ideia, sim, que as associações surgem e que a gente precisa, né? Dessa continuidade, essa reflexão de engajamento mesmo. Por favor, Arlen. A professora Marilyn Libras UFSC, a professora da UFSC, ela estava fazendo um questionamento bem pertinente. Aí eu jogo para vocês, tanto Felipe quanto Ellen, para a gente construir uma resposta interessante para essa questão. É possível falar um pouco do fato de a formação em nível superior ser a mesma para, depois que se graduar, atuar com diferentes níveis de escolaridade e fluência dos alunos surdos? Bem, o meu ponto de vista é que nós somos intérpretes generalistas. A formação em letras libras hoje confere ao intérprete uma formação generalista. Por mais que a gente tenha, visem a atuação em 3 contextos diferentes, né, que é o educacional, o de saúde e o jurídico, que ambos estão dentro do contexto comunitário, a gente não tem uma formação específica, uma disciplina específica que trate sobre o mercado de trabalho e a multiplicidade de atuações desse profissional. Por que eu falo isso? Porque já existem cursos que são formações vocacionadas. Então, eu faço um curso para ser intérprete educacional. Eu vou trabalhar com a interpretação educacional. Só que dentro da interpretação educacional, a gente tem vários níveis. O acadêmico, o médio, o fundamental,
o fundamental, os anos iniciais. Então, a gente tem várias particularidades da atuação dentro dos contextos genéricos de atuação, porque o contexto educacional é genérico, que abarca várias coisas, desde um curso superior até um curso livre na internet, e a gente não recebe uma formação adequada para isso. O que acontece? Empirismo. Infelizmente, a gente ainda está na onda do empirismo, que perdurou aí desde os anos 80, que a gente vem nessa atuação empírica, porque antes não eram os profissionais, eram os familiares que iam com o surdo para o atendimento na língua deles. E desde então a gente está nessa tentativa e erro. O que a gente vai fazer? É diferentes níveis de língua de sinais, mas a formação é genérica. Então, isso é um ponto que a gente precisa amadurecer enquanto área, para que isso reflita na formação. Ellen? Sim, isso é um problema muito grande que nós enfrentamos, e não pelo fato da gente possuir uma formação a nível de graduação que nos capacita a estar atuando nessas diversas instâncias, né? Principalmente no contexto educacional. Veja bem, a gente pega disciplinas de química, de física, você pega uma aula de direito, são coisas tão específicas do qual nós não estamos preparados, do qual a minha formação, ela não me capacitou para isso. Então, aí a gente começa a buscar essas formações fora. A gente começa a buscar formas de estratégias de interpretação que nos auxiliam muito, né? Então, a formação continuada, ela vem para poder nos dar subsídio para a nossa atuação dentro de vários contextos que a gente é inserido. Outra forma também que a gente busca para poder alcançar esse nível de exigência são grupos, né? Existem vários grupos de WhatsApp hoje, do qual você é inserido, em que você tem um suporte grande ali de profissionais que imediatamente consegue te dar, pelo menos de uma forma imediata, resolver um problema ali de um sinal para te evitar ali de ficar fazendo uma datilologia exaustivamente, né? Mas que pouco contribui eficazmente para o nosso entendimento do que a gente está fazendo. Então, assim, esse processo ainda, ele tem muitas lacunas aí ainda, tem muita coisa a se construir, mas o que mais hoje, que nos dá empoderamento, digamos assim, para atuar, é a formação continuada. Estratégias de interpretação, a forma como eu me posto, como eu tento resolver os problemas, não simplesmente omiti-los e deixar para lá, a forma como eu lido diretamente com esse cliente que está necessitando da minha sinalização, isso tudo influencia no produto final. Então, vai muito da conscientização. A formação, ela traz para a gente maturidade, né? Ela nos proporciona uma visão mais além, né? Não só essa visão simplista, e ela traz muitos subsídios para a gente, né? Aí a gente já começa a ver que precisa de mais, que do jeito que está ainda não está bom. Verdade. E aí, Felipe? Eu só queria dizer que eu concordo muito com a sua fala, 100%. Você trouxe aqui, contribuindo com essa discussão, a nossa angústia de tradutores e intérpretes. Os professores não compreendem a situação que nos encontramos, os surdos muitas vezes não compreendem a nossa posição de intérprete. Por exemplo, só na matemática existe a álgebra, a estatística e a geometria, que são áreas, e a aritmética, as 4 grandes áreas da matemática, que são áreas completamente distintas e que nem o professor de matemática domina 100% tudo, porque ele vai fazer uma especialização em uma área dele, mas as outras ele consegue permear. Isso só na aula de matemática, que nós somos convocados a interpretar. Agora, pensemos isso só no contexto educacional. A matemática, a química, a física, a língua inglesa, a história, isso é assim, não tem como afirmar que um intérprete consegue dominar de tudo. Mas o intérprete precisa saber, é o professor que ministra a aula.
um princípio da tradução é o tradutor precisa dominar, compreender a matéria do autor que ele traduz. Então, não há interpretação sem primeiro a compreensão do texto. Então, o intérprete ele tem um esforço cognitivo muito grande para, além de simplesmente mostrar sinais, que eu acredito que é um problema, mas nem é o pior dos problemas, ele precisa compreender a matéria do que está sendo dito. E isso simultaneamente. E isso 5, 6, 10 matérias em um dia, só no contexto educacional. Então, o intérprete que vai para a sala de aula tem a mesma formação teórica que o intérprete que vai para o hospital, que é completamente diferente. E tem a mesma formação teórica de um intérprete que vai lá para a Câmara dos Vereadores, do intérprete jurídico. Então, esse é um problema. E a maioria das vezes o intérprete fica pulando de área em área, não porque ele quer, porque não tem profissional para isso. Aí pega um intérprete de escola, que não sabe o sinal de rim, e bota no hospital para interpretar alguma coisa. Aí pega um intérprete... Então, assim, isso carece muito. E algo que tem contribuído muito, Ellen, para a nossa, até formação continuada, nem a nível formal, o nosso estudo informal mesmo, que é a nossa busca cotidiana pelo conhecimento, é a tecnologia. Eu acredito que a tecnologia, as redes sociais, vieram para ficar com uma força assim, tão gigante que tem dado assim, a nível mundial, a nível global, e contempla a nossa área. Hoje, a gente consegue ali no YouTube achar um glossário completo de muitas disciplinas. A gente consegue ter acesso a livros, a reflexões, tudo de nossa área de forma gratuita. Então, assim, a tecnologia ela é uma aliada da nossa área. Uma questão também para colocar, a gente não pode discutir formação de intérprete sem trabalhar, por exemplo, edição de vídeo, o recurso audiovisual. Então, essas questões precisam vir à tona também na formação. É muito importante. E tudo isso, juntamente com as associações, culminaram para a lei do profissional tradutor-intérprete, que eu gostaria, Ellen, que você explicasse um pouquinho para nós sobre como que foi essa lei do profissional tradutor-intérprete e qual o significado dela para nós, a Lei 12.319, de 2010. A Lei 12.319 de 2010, ela vem para poder pontuar para a gente a especificação da atuação desse intérprete no contexto educacional ou em várias esferas, né? Ela delega as atribuições para a gente e nos faz remeter à questão da formação, ô Felipe. Então, assim, nós temos na lei o norte, ela preza que nós devemos ter essa formação para poder atuar dentro desses contextos. Mas ainda ela é muito vaga. Ela não mostra que tipo de formação que a gente deve ter. Né? Ela é muito generalista, que foi o que o Arley pontuou. E aí a gente tem que começar a partir para essas formações continuadas, né? Que a gente pouco encontra. E a gente tem aí o Instituto Pulso, que sempre está contribuindo para a gente, para proporcionar que nós possamos atuar de forma mais consciente, mas ainda continua uma lacuna muito grande. A lei ainda ela não nos dá um respaldo efetivo com relação à nossa atuação. Sobre a questão da formação continuada, Ellen, eu queria fazer uma parte aí na tua fala, porque eu vejo muita gente, eu tenho contato com muitos intérpretes no Brasil, por causa dos grupos de WhatsApp, por causa das redes sociais, e eu vejo muita gente reclamando, a gente não tem formação, a formação continuada é importante, a gente não tem espaço de discussão. Aí, a gente vai para os seminários da área e vê os seminários vazios. Então, a gente também tem uma inconsistência na nossa prática enquanto profissionais que estamos buscando formação. Então, teve um seminário agora em São Paulo, o Seminário Regional de Libras, e estava esvaziado, sabe? Uma oportunidade ímpar de discussão acerca da construção do conhecimento em Libras, e estava esvaziado. A gente teve também um seminário no Rio de Janeiro, eu não vou me recordar o nome, sabe? Mas foi muito divulgado, sabe, um espaço excelente. A gente teve também uma audiência pública
dentro desse seminário e estava vazio. Então, nós precisamos, enquanto profissionais da área, que afirmamos a formação continuada é importante. Então, a gente precisa participar dessa formação continuada quando ela existir. Então, a gente tem congressos e seminários diversos no Brasil que muitas das vezes estão vazios pela falta daqueles que defendem a formação continuada. Então, a gente precisa também desenvolver uma consciência nos intérpretes de que formação continuada é importante, não só no discurso, na prática ela também é importante. A gente precisa ocupar esses espaços. A gente está surgindo aí diversas instituições que estão ofertando cursos pela internet. A gente precisa ir para esses espaços, porque senão a gente deixa profissionais que às vezes estão vendendo um produto que é de determinada forma enganoso e está tomando conta das redes sociais, porque nenhum dos intérpretes se posicionou contra isso. A gente teve um caso recente de um colega que disse que a gente precisa ir para a academia para aguentar interpretar 3 turnos. Gente, o dia que eu vi aquilo, eu fiquei branco. E olha que isso é difícil. É muito complicado a gente ter um profissional, que é o nosso colega de trabalho, fazendo esse tipo de afirmação que vai ao encontro do sofrimento de muitos intérpretes que querem fazer um trabalho de qualidade, mas não podem porque são um só dentro de uma escola para atender 120 pessoas. Então, a gente também precisa desenvolver essa consciência de que a formação continuada ela é importante. Sim, a formação generalista não vai nos capacitar para a atuação no mercado de trabalho. Não vai. Então, a formação continuada ela é importante na prática, não só no discurso. Eu bato o martelo. Eu sou adepta à formação continuada, né, Warley? E eu me constituo como profissional através dessas formações, que inclusive o Instituto Pulso oferta. Eu vou atrás da formação formal, que é exigida, que ela é necessária, mas eu me constituo enquanto profissional, enquanto empoderamento do meu atuar, são as formações continuadas que elas são ofertadas, né? E eu também tento tentar entender por que os profissionais que estão surgindo aí, os que já estão na área, ainda não tiveram essa formação continuada. Eu tive uma oportunidade de presenciar isso em um dos locais de trabalho que eu atuei, de profissionais maravilhosos, e quando tiveram a oportunidade de ver estratégias de sinalização, Warley, que você apresenta, assim, nossa, eu fazia isso? Uai, eu faço, não sabe nem o nome, estratégia que está usando, então, assim, a gente percebe que é necessário, né? E não sei o que acontece, as pessoas não deixam para lá. Só que uma hora vão ser julgadas, vão ser cobradas, né? Isso que é o problema. Então, Ellen, voltando à legislação, que a Lei 12.319 é o que a gente tem, eu digo que é o que a gente tem para hoje, porque é uma lei que trouxe avanços, nos colocou em foco, falou que nós somos, de fato, profissionais, só que a gente teve um monte de retrocesso com essa legislação também. Então, eles dão com uma mão e tiram com a outra. Sabe, eu me sinto muito frustrado de que uma lei dessa, ela não foi tão bem discutida, tão bem digerida, amadurecida, para que a gente tivesse uma lei que, de fato, reconhecesse, né, a nossa profissão, que é o primeiro questionamento que a gente faz. Então, no artigo 1º está lá, essa lei regulamenta o exercício. Regulamentou a profissão? Aí a gente tem que fazer uma interpretação. Aí entra para a hermenêutica da lei. Temos que entender se, de fato, isso é o reconhecimento da profissão. É o exercício da profissão. Mas é a profissão? É complicado. Então, esse é o primeiro artigo.
E sem contar que esse artigo, ele teve, essa legislação, ela teve 3 artigos vetados, que é o artigo 3, o 6 e o 9. E cada um desses artigos, se eles tivessem sido melhor digeridos, se eles tivessem sido melhor trabalhados e amadurecidos, a gente não precisaria estar hoje lutando por um novo reconhecimento. Então, a gente já teve o reconhecimento, agora a gente vai ter que fazer um retrabalho para ter outro reconhecimento que seja de qualidade. E esses 3 vetos, é muito importante a gente conhecer também o porquê que isso foi vetado. E eu vejo muitas pessoas fazendo uma leitura dessa lei de uma maneira muito superficial. Reconhece a profissão do intérprete. Tá, mas o que eles tiraram? Eles tiraram de nós a formação em nível superior. Eu entendo que, naquele momento, em 2010, a gente estava na metade da primeira turma do bacharelado. Não tinha profissionais em nível superior formados ainda. Então, eu entendo. Que foi um dos motivos de ter sido vetado, né? Pela preocupação de não se ter profissionais formados para poder atender as demandas dentro da especificidade da lei. Então, houve necessidade de vetar essa questão da obrigatoriedade do nível superior. Mas por quê? Mas nós já vetamos aí, né? Mas a questão que eu levanto, eu entendo que não se tinha profissionais na época, não tinha mesmo, estava na metade da segunda turma. Mas por que não deu um período de carência? Então, daqui a 4 anos, daqui a 6 anos, daqui a 8 anos, como o decreto faz com o ProLibras. O ProLibras, ele tem um período. Enquanto não tem profissional, não tem, tem o ProLibras. Tá, agora eu estou na metade da primeira turma. Então, vou colocar aí uma carência que daqui a 2 anos, quando eu tiver a formatura desses profissionais, eu que exijo um nível superior. Por que isso não foi feito? Então, a gente vai precisar lutar novamente para reconhecer isso. Outra coisa. Pode falar, Ellen. Não, só mais uma lacuna aí nas leis. Mais uma, exatamente. E um outro, foi suprimida a exigência de proficiência para os não graduados que já estavam no mercado. Então, quem já estava no mercado da forma que estivesse, estava de boa. Só que o grande problema o decreto, 5 anos antes, não falou que para ter nível médio, para ser entrar de nível médio, precisava de 3 tipos de cursos? Ou nível superior? Tudo bem, Felipe? Ou nível superior em tradução? Por que a legislação do intérprete vai ao encontro do decreto? Então, a gente tem uma incongruência, uma inconsistência entre essas 2 legislações, em que uma, 5 anos antes, fala que precisa de formação, e outra, 5 anos depois, fala que não precisa, só está sendo ensino médio, está de boa. Entende? Então, isso nos trouxe um prejuízo muito grande, muito grande. E muitas das pessoas não conhecem as razões pelas quais a gente teve esses vetos. E o outro veto foi a questão do Conselho Regional. Essa questão, eu confesso que eu preciso me aprofundar, porque eu não sei o funcionamento de um conselho regional, para que ele serve. Eu sei que é para fiscalizar boas práticas, ok, mas tem outras coisas aí também, e é uma coisa que a gente precisa amadurecer. Então, nos próximos congressos, nos próximos seminários, vamos levar essa discussão, pessoal. Para que serviria um conselho regional, um conselho federal de tradução e interpretação? É uma coisa que a gente precisa discutir, a gente precisa conversar, a gente precisa amadurecer. E por que isso não acontece? Vamos lotar os congressos, vamos lotar os seminários e discutir sobre isso. Felipe? Concordo. Felipe só fala que concorda. Ellen, por favor. Você quer substituir? Tranquilo. Saber o que é que substitui. Aí ele vai tomar a interpretação, tá? Beleza. Qual que é o próximo pauta? Agora a gente vai comentar que a Maria do Rosário, que foi a proponente dessa legislação, ela comenta que, pelo fato de ter sido vetado esses 3 pontos, ela considera que o projeto ele deixou de atender aquilo pelo qual ele foi criado.
Então, se ele foi criado para reconhecer a profissão de tradutor e intérprete, a retirada desses 3 artigos do nível superior, da formação mais a proficiência, e o Conselho Regional, ou Conselho Federal de Fiscalização, isso fez com que o projeto se descaracterizasse e não cumprisse com seu papel. Não sei, pessoal, vocês que estão acompanhando aqui no bate-papo, qual é a opinião que vocês têm sobre a legislação? Por favor, manda para a gente. A Cida, com certeza, essa lei veio para contribuir, mas ainda não atingiu um conhecimento mais aprofundado. Precisamos conhecer de verdade os nossos direitos, sim. E outra questão que eu não vou levantar aqui, mas eu já fiz um artigo sobre isso, o Código de Ética. Nós não temos um código de ética, nós temos um código de conduta profissional. É outra coisa que a gente precisa discutir. Mas hoje a gente não tem fôlego para discutir isso, né? Então, qual é o momento atual? O que a gente está vivendo hoje? Hoje nós estamos vivendo um momento em que o curso de letras completou 10 anos. E aí? Já são 10 anos, já está virando adolescente. Quais foram os avanços? O que precisa ser melhorado? A gente precisa de ter esse retorno. Então, avançou nisso. Mas retraiu nisso. Então, a gente já tem aí 17 anos de reconhecimento da Libras. A gente já tem 10 anos do curso de bacharelado. A gente vai inteirar esse ano 10 anos do reconhecimento legal da profissão de tradutor e intérprete. Então, é um momento da discussão, pessoal. É o momento da gente amadurecer as ideias para que a nossa profissão possa ser mais valorizada, para que nós, enquanto profissionais, possamos ser mais valorizados. Por quê? A gente é tão desvalorizado, pessoal. Eu nunca vi um intérprete aposentado de interpretação. Eu nunca vi. Nunca vi. A grande maioria dos intérpretes chega no momento da vida que cansa das lutas, das dificuldades e vira professor. Aí vai dar aula de tradução, vai dar aula de pedagogia, vai dar aula de outros assuntos. E a gente precisa ter uma qualidade de vida nesse trabalho. Então, se é isso que a gente escolheu enquanto profissão, que a gente vá nessa profissão. Claro, todo mundo tem o direito de galgar novos espaços, de ter novas oportunidades, com certeza. Mas a gente vê que é uma profissão que vai chegando num determinado tempo da vida, as pessoas cansam. As pessoas desistem, as pessoas abandonam o barco. Então, é muito importante que nós nós possamos discutir nos espaços necessários para essa discussão. Então, pessoal, lote os seminários. Crie seminários na sua região. Eu não tenho nenhum evento de Libras aqui. Cria. Procura uma oportunidade e cria um seminário, uma discussão, um debate aí na sua cidade, para que a gente consiga, cada vez mais, de comemorar esses reconhecimentos, porque até então a gente já está lutando pelo reconhecimento da língua, conseguimos, lutando pelo reconhecimento da profissão, estamos caminhando, e para isso a gente tem um projeto de lei, tem o projeto de lei número 9382, eu sugiro, pessoal, que vocês leiam esse projeto de lei, levem isso como um ponto de pauta para uma discussão regional, uma discussão no seu estado, na sua cidade, no seu bairro, com seus colegas profissionais. A gente precisa mobilizar a nossa área. A gente precisa. E esse regulamento novo, essa lei 9.382, ela prevê o revezamento na lei. Olha o quanto que nós vamos ganhar com isso. Quando o revezamento não for mais uma questão de boa vontade institucional, mas sim um item legal para a exigência da profissão. Então, ela vai estabelecer o revezamento, vai estabelecer a hierarquização, o ProLibras não vai ser mais supervalorizado. As pessoas que têm, parabéns, vocês têm, mas vamos correr atrás de formação. Então, isso é muito importante. E o último ponto, vai instituir o nível superior para o intérprete. É letras libras, pessoal, é bacharelado. E se na sua cidade, no seu estado, eles estão contratando intérprete via licenciatura, dê
denuncie. Licenciatura não forma intérprete. Não forma intérprete. Quem vai formar intérprete é bacharelado. Então, eu não posso, como profissional, admitir que na minha cidade contrate profissionais como eu com licenciatura. Então, isso é muito complicado, isso. Isso acabou se tornando um desabafo nessa nossa palestra. A Ellen, o Felipe, a gente trouxe muita coisa que a gente estava entalado na nossa garganta, nas nossas conversas de grupo, aparecem, mas a gente precisa externar isso. E, pessoal, vamos ocupar os nossos espaços. Vai para seminário, vai para congresso, criem cursos, compartilhem conhecimento. Isso é importante. Formação continuada. Um colega meu atua no contexto jurídico. O que você atua lá? Como que você atua? Compartilha esse conhecimento. A gente precisa dessa união, senão a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Né? Felipe, considerações? Eu acho muito pertinente toda essa nossa discussão, e nos perdoem, né, se em algum momento a gente falou algo assim a mais, mas é uma angústia nossa, na verdade. Toda área tem angústias e tem seus benefícios. Nós conseguimos colocar isso na balança um pouquinho para a gente refletir, e, de forma geral, o fato é, nós intérpretes profissionais, nós nos dedicamos muito, é uma dedicação que eu diria integral, porque a língua, ela não é uma fórmula que você usa para tudo, a língua é viva, ela se modifica, ela é principalmente adquirida pela pragmática, pelo seu contato com a comunidade dos falantes, sejam em língua oral ou sejam em línguas sinalizadas. Então, nós, enquanto tradutores e intérpretes, precisamos estar inseridos firmemente na comunidade surda, nos ambientes sinalizadores. A gente precisa compreender esses aspectos maiores, e que bom que nós hoje celebramos 17 anos do reconhecimento dessa lei. E é muito importante salientar que não é a Libras que faz 17 anos, como foi muito bem colocado aqui pela professora Ellen e pelo professor Warley. Nós discutimos aqui a questão do reconhecimento porque, anterior à lei, os surdos existiam. Anterior a essa lei, a sinalização já existia. Anterior à palavra Libras, a sinalização. Libras é um nome dado à língua. O reconhecimento foi um reconhecimento dado à língua, mas não criou a língua a partir disso tudo. Então, existe um respeito muito grande quando nós falamos desse tema, porque todo assunto que envolve língua, que envolve povo, consequentemente envolve cultura, são coisas enraizadas. A gente não pode dissolver uma coisa da outra e analisar separadamente. E nós, tradutores e intérpretes, temos muito orgulho de fazermos parte dessa história, de ajudarmos a construir, né, o que nós temos por hoje, nos direitos de acessibilidade, nos direitos linguísticos, nos direitos da comunidade surda, da qual fazemos parte. Nós somos também a comunidade surda, os intérpretes, os familiares, os profissionais que atuam na área. Então, essa data de hoje, que nós marcamos aqui com essa live para a gente discutir um pouquinho, é muito importante. É um marco, e mais uma vez com o auxílio da tecnologia. Olha só, nós temos aqui conectados gente do Brasil todo, conversando de cidade pequena, de cidade grande, pessoa que não conhece muita área. Agora nós temos mais de 50 pessoas online, e essa aula vai ficar salva para que as pessoas possam ter o acesso, e nós difundimos isso gratuitamente. Então, esse momento nosso de diálogo, esse momento nosso de conversa é algo fundamental para nós intérpretes. Eu, Felipe, sempre senti muita falta, que a gente sente desamparado. A gente vai no curso, muitas vezes não é o que a gente busca. A gente vai conversar com o intérprete, ele nem quer conversar com a gente, muitas vezes, né? Algumas, vamos lá. E esse momento nosso de lugar de fala de intérpretes, ou seja, hashtag tios, para hashtag tios, é importante que a gente construa isso. A gente tenha essa empatia uns com os outros. Hashtag tios, hashtag tradutor intérprete. E é um momento de alegria, pessoal. Apesar dos retrocessos que ocorrem naturalmente, nós não colocamos isso como algo assim inédito, só porque é Libras, coitado. Não, qualquer área acontece em retrocesso e qualquer área acontece em ganho. Nós temos que encarar com naturalidade e maturidade esse fato. Mas o fato é, os intérpretes estão presentes na história,
da língua brasileira de sinais. Os intérpretes fazem parte, no nosso caso aqui no Brasil, os intérpretes de Libras, língua portuguesa, esse paralinguístico, fazem parte da comunidade surda, e é um orgulho para nós estarmos inseridos. E, como mensagem aqui, eu queria deixar para vocês que cada um de vocês, sua cidade é pequena, como o Arley falou, sua cidade é grande, tragam eventos para a sua cidade. Ah, mas não tem a quem recorrer. Seja você, se reúna, vamos chamar todo mundo, convida o Arley, convida o Felipe, convida a Ellen, convida o Gustavo. Nós estamos aqui à disposição, queremos muito assim que a Libra seja discutida, que tenha um momento de visibilidade, que amemos, né? Apesar de todo profissionalismo, de toda dedicação, eu acredito muito que o amor é o diferencial nos profissionais, porque toda área tem suas dificuldades, e com a dose certa do amor, de paciência, nós chegamos lá. Então, assim, é um momento de celebrar mesmo, é um momento de tomar Coca-Cola ou suco, para quem não é adepto. A gente tem que comemorar, pessoal, temos que comemorar. Ó, gente, não foi combinado, não. Se ele vai ganhar alguma coisa da Coca-Cola, isso é por conta dele, tá? Não tinha nada combinado aqui, não. Bom, isso... Você vai ter que se virar, viu, Arley? Esse merchandising aqui dá nada. Você falar que ele deve ser pouco viciado nisso, né? Então... salientando que esse momento aqui já é um momento de formação continuada, né? É um espaço aberto em que a gente pode trazer os conhecimentos e que a gente percebe que tem um público aí que está procurando, né, se alicerçar. O meu conselho é que vocês continuem buscando, tá? Não deixem para depois, porque o dia ele corre e de repente você se vê de frente aí a um concurso, você pode estar apto e não ter a certificação igual nós temos aqui, que ela é importantíssima, mas você precisa vir enraizado, gabaritado de toda essa proficiência, de todo esse conhecimento, que no momento da avaliação você está apto para pegar essa vaga, né? Que precisa ser preenchida por profissionais competentes. Nós estamos necessitando, gente, de profissionais atuantes e que venham consolidar essa necessidade aí para os surdos. Então é isso, agradecer e contar sempre com a gente para poder estar tentando melhorar esse nosso espaço aí. Eu também gostaria de agradecer aos nossos debatedores, ao Felipe, Sabará, a Ellen, que são pessoas, gente, que eu friso novamente, dispensam apresentações, são profissionais de excelência na área. Então, procurem eles, procurem as redes sociais, incomodem esse povo, põe eles para trabalhar. Ellen, estou precisando de determinado texto, Felipe, estou precisando de texto, vamos trabalhar, vamos discutir, vamos, gente, vamos, a gente está à disposição de vocês. Então, vamos montar seminários, vamos participar, vamos fazer formação continuada. E eu deixo aqui também o meu agradecimento ao Gustavo que atuou como intérprete nessa live que a gente fez, nessa palestra ao vivo. O Gustavo, ele é aluno do Felipe, se não me engano, ele é aluno do Felipe, e ele é um intérprete que está começando agora a atuação, e já está aí se despontando. Gente, esse menino, se você não der freio, ele vai passar por cima de nós. Sabe aquela pessoa que não larga a interpretação? Então, é ele. Então, Gustavo, muitíssimo obrigado, viu, pela sua atuação como intérprete. A todo mundo que acompanhou a essa palestra online, muitíssimo obrigado. Quem tiver interesse em receber a certificação dessa palestra, o Instituto Pulso vai emitir o certificado, e eles vão estar disponíveis lá no meu site, no arleydosantos.com, lá no Espaço Tios. Aproveita, pessoal, compartilha um monte de coisa lá é um fórum. Não é porque eu idealizei que ele é meu, não, ele é para a área, é para a gente socializar conhecimento, é para a gente postar dúvidas, é para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente estabelecer um diálogo, para que assim vocês possam ter um local para desabafar. Nem que seja. Eu estava até vendo ela, uma psicóloga, para fazer uma coluna lá no site, para falar sobre questões psicológicas associadas ao intérprete. Então, sabe, é um espaço de socialização. Então, tomem conta desse espaço.
Sim, e é um espaço também onde a gente pode constatar as necessidades emergentes e promover debates para que possamos contribuir aí para esse déficit aí, né, para alavancar o conhecimento. Justamente, Ellen. E como nesse momento final, eu gostaria de deixar registrado meu agradecimento a você, Ellen, pelas suas contribuições. É um prazer estarmos juntos aqui. É muito gostoso a gente conversar, a gente falar assim, de intérprete para intérprete, das nossas angústias, também dos benefícios, dos ganhos da nossa profissão. É com muita satisfação que nós estabelecemos esse diálogo. Gostaria de agradecer também ao Arley pelo convite. É muito importante esse momento nosso. Com o uso da tecnologia, nós temos um alcance que muitas vezes nós mesmos não podemos mensurar, mas que bom que isso ocorre. As pessoas podem assistir, as pessoas podem participar, as pessoas ficam angustiadas, como eu fico até hoje. Ai, meu Deus, onde tem informação continuada? Onde tem um espaço nosso? E eu descobri que a gente pode criar o nosso espaço, que nós somos sujeitos. Nós não precisamos receber, tem isso. Nós somos sujeitos, eu posso fazer, eu sou um intérprete, eu quero ser um intérprete. Então, assim, esse espaço, esse lugar de fala nosso é muito bom, é fundamental que ocorra periodicamente, né, se pudéssemos, né, já dando responsabilidade aí para o Arley, mas fica o registro, estamos sempre à disposição. Agradeço ao Gustavo, excelente interpretação, 10 de 10, viu, Gustavo? Já passou na matéria, preocupa não. E estou muito contente, pessoal, é com muita alegria que eu encerro aqui minha fala e desejo muitas libras para todos nós, a comunidade surda, ao povo surdo e especialmente, nesse momento, aos intérpretes que têm se dedicado, que têm feito um trabalho com tanto zelo, muitas vezes com salários incompatíveis com o que fazemos na realidade. Nós nos dedicamos muito, nós nos esforçamos muito. Então, a vocês, #Tios, né, os parabéns, o nosso reconhecimento da nossa legitimidade, do nosso lugar de fala, muitas libras para nós. Obrigado, pessoal. É um dia da Moaco. É um dia que a gente também pode comemorar. É um dia do nosso dom também. Nós também fazemos parte desse reconhecimento da Libras. Então, isso pode também ser utilizado por nós como um momento de comemoração. Não é porque é o dia do reconhecimento da Libras que a gente está de fora, não. Com certeza ali tinha um intérprete para mediar a assinatura da legislação. Então, também é um dia nosso. E, inclusive, a pesquisa da professora Ana Paula Jung, ela vai trazer, está em processo de pesquisa ainda, ela vai trazer essa historicidade do intérprete. Essas lacunas que a gente falou que o intérprete não aparece em determinados contextos, ela foi buscar. Aonde que estava o intérprete no reconhecimento da língua? Aonde que estava o intérprete lá no movimento das escolas bilíngues, no Setembro Azul? Então, nós também somos co-participantes desse reconhecimento. Também é um dia, a gente ainda tem 2 horas para comemorar, que nós podemos também trazer essa comemoração para nós. Então, fica o registro do agradecimento. Ellen, quer dar suas palavras finais? Não, eu já agradeci e só esqueci de mencionar o Gustavo. Que lindeza! Então, de parabéns, obrigada pela contribuição. Felipe, obrigada por você ter trago a contribuição do Gustavo. Agradeço também, Felipe, foi um aprendizado muito grande, a gente nunca está completo, a gente está sempre acrescentando e cada vez mais a gente sente necessidade que não sei nada. E falar que eu sou suspeita de falar, mas a minha formação se dá através das ofertas de curso pelo Instituto Pulso, né, do qual eu honro bastante e agradeço muito a formação, essa que me coloca no status hoje que eu ocupo. E é isso, gente, a busca depende de nós mesmos. Então, pessoal, palavras finais. Essa palestra vai estar disponível no canal do Instituto Pulso, para sempre, vai estar lá. Compartilhe com seus colegas, sabe? Os slides vão estar aqui na descrição do vídeo. O link para a emissão do certificado também vai estar aqui na descrição do vídeo, e assim vocês podem aí utilizar isso como um material para chamar a atenção dos colegas para essa questão dos 17 anos de reconhecimento da Lei de Libras. Muitíssimo obrigada a todos que participaram no bate-papo. A gente se despede
e a gente torce por uma nova oportunidade. Fiquem de olho aqui no canal, se inscrevam no canal, curtam a palestra, bem YouTube. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.